Hoje eu vou falar para vocês de um assunto muito interessante. E ao final nós vamos tirar com certeza uma lição do que eu vou contar. Vocês conhecem esse livro aqui? É a biografia de Roberto Carlos, escrita por Paulo César de Araújo. Esse livro foi condenado. Ele foi retirado das livrarias e incinerado. Mas ele tem duas histórias. A primeira história é do autor. O Paulo César, ele é baiano, lá de Vitória da Conquista, e tremendo fã do Roberto Carlos. Então, quando ele era pequeno, ele conta na introdução do livro, e quando ele era pequeno, ele é tão fã do Roberto Carlos que um dia o Roberto Carlos foi à Vitória da Conquista. E ele era muito pobre, morava na periferia da cidade, mas mesmo assim a mãe dele deu um banho nele, botou uma roupa bonitinha, deu o dinheiro do ônibus e falou assim: se você vai lá no estádio onde o Roberto Carlos ia fazer o show, se você conseguir entrar, ótimo, se você não conseguir entrar, você volta. Tudo bem, ele foi. Aí ficou lá na porta, não conseguiu entrar e foi para uma outra porta do estádio, onde o Roberto Carlos ia passar. E quando o Roberto Carlos passou de carro, o Roberto Carlos parou e falou com o porteiro: deixa esses meninos entrarem. E ele falou: ótimo, estou lá dentro, vou ver o show do Roberto Carlos. Só que quando ele estava entrando, o porteiro falou assim: você não, você está muito bem vestido para entrar por aqui. Você não, os outros podem. E ele volta para casa muito triste, não assistiu o show do Roberto Carlos, mas perseguiu o Roberto Carlos. Perseguiu porque, muito fã, veio para o Rio de Janeiro, fez jornalismo, né? E sempre procurando, pesquisando sobre música popular brasileira. A biografia do Roberto Carlos que ele apresentou, o Roberto Carlos não aceitou este livro, entrou na justiça contra ele, e ganhou, por isso os livros foram incinerados. Mas antes dos livros serem retirados das livrarias, eu comprei o meu. Ele custou R$ 29,90 na Livraria Leitura. E pasmem, uns 6 meses, um ano depois, o Roberto Carlos lança a biografia dele e vendeu o livro, e está vendendo por R$ 1.500. De R$ 29,90 por R$ 1.500. Né? Então a história do Paulo é uma história de superação, é uma história de conquista. Ele não desistiu, ele sempre foi fã do Roberto Carlos e quis, né, escrever essa biografia, tanto que depois de condenado, o livro dele, incinerado, ele escreveu um outro. Vocês encontram na livraria ou na internet, chama O Réu e o Rei. Muito bacana, porque conta a história de todo o processo da condenação deste livro aqui, como também conta muito do que está escrito aqui, conta lá. E o Roberto Carlos não pôde mais condenar o livro ou levar a julgamento, porque o livro não tinha o nome dele, né? Muito embora contasse a história dele. É muito interessante, vale a pena ler O Réu e o Rei. Agora, quanto à história do Roberto Carlos narrada aqui, um pedacinho só, né, para a gente ver a superação da pessoa, a força que ela tem quando ela quer uma coisa. O Roberto Carlos mostra isso muito na vida dele, né? Ele, quando era criança, ele foi atropelado por uma locomotiva no dia 29 de junho, dia de São Pedro, que era o padroeiro lá de Cachoeiro do Itapemirim. Então a cidade estava em festa e uma locomotiva fazendo uma conversão, né? Eis que atropela o Roberto Carlos, passa por cima dele e corta a perna dele. Então ele ficou de muleta, né? Durante muito tempo da vida dele, a infância toda de muleta. Mas isso não foi problema para ele. Ele ia para as rádios, ele cantava, e aos poucos ele foi fazendo sucesso nas rádios lá do Espírito Santo. Todo mundo foi gostando da voz do Roberto Carlos.
recebeu muito apoio, muita força da família, do pai dele e da mãe, Dona Laura. Ela não deixava de ser presença na vida dele, impulsioná-lo, falar com ele que ele não tinha nada e tal. Então ele foi criado assim, sem problemas com esse negócio da perna. Aos 15 anos, mais ou menos, ele vem para Niterói, para a casa da tia dele, né? E o autor narra que ele vem com uma mala, o violão e a muleta. Então ele continua sem a perna. E frequentava a Rádio Nacional. Naquele tempo, as músicas das rádios não eram por discos. As pessoas eram contratadas para cantar na rádio, né? Então foi o tempo que o Roberto Carlos conheceu o Paulo Gracindo. Ele tinha um programa na Rádio Nacional, ele pedia para cantar, Paulo Gracindo não deixava ele cantar, né? Então ele foi persistindo, até que ele conheceu o Erasmo Carlos, que era também um jovem, o Tim Maia, e eles cantavam na rua, numa esquina. Criaram o Clube da Esquina, lá na Tijuca, e foi por ali que o Roberto Carlos, então, começou a ser conhecido. Essa é a primeira parte do livro, né, dessa história da persistência da pessoa e do apoio da família. O que eu quero apresentar é justamente isso, né? É quando a gente quer alguma coisa, nós não podemos desistir. Nós precisamos insistir sempre, acreditar na nossa força, acreditar no nosso talento, acreditar que vamos conseguir. Nada é fácil. Se tiver alguma coisa fácil, desconfia dela. Né? Uma pessoa que vence muito fácil pode desconfiar. Às vezes ela nem vai dar valor. Nós damos muito valor àquilo que nós corremos atrás, que nós lutamos para conseguir. E eu percebi muito neste livro o apoio, a presença da família. Teve uma época que o Roberto Carlos quis voltar para Cachoeiro, porque não estava dando certo. Porque não conseguia nada no Rio de Janeiro. A mãe dele ficou sabendo que ele queria voltar. O que ela faz? Ela convence a família, ela se muda para o Rio de Janeiro, só para ele não ter que voltar. Para ele ter a família do lado, que ia ampará-lo, que ia animá-lo, né? E assim a gente tem aí esse início da história do grande rei da música popular brasileira, Roberto Carlos. Vale a pena ler o livro O Réu e o Rei. Deve ter na leitura, mas como estão fechadas as livrarias, você deve encontrar pela internet. Aproveite esse tempo de quarentena e faça uma boa leitura que você vai entender muito bem sobre a música popular brasileira e o porquê de certas letras de algumas músicas do Roberto Carlos. Vou dar só um exemplo. Quando ele grava aquela música, Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos, é porque ele queria vender 1 milhão de discos. A Xuxa já tinha vendido, o Padre Marcelo já tinha vendido e ele não tinha conseguido ainda. Né? E ele põe lá, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu acho que naquela época ele não conseguiu vender 1 milhão, ele vendeu uns 600 mil discos, mas aos poucos ele chegou lá. Ele conseguiu vender uns 1 milhão de discos. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. É mais uma curiosidade nesse nosso tempo de quarentena, né? E fica como esse exemplo de superação, de luta, de força de vontade, quando você, do fundo do seu coração, quer alguma coisa, tá? Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, volva para nós a sua face, se compadeça de nós, que o Senhor volva para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.